Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu irei compartilhar um pouquinho da minha trajetória de vida. Eu abri uma caixinha lá no Instagram e muitas das perguntas que eu recebi foi para que eu compartilhasse, né, mais a fundo todo esse meu processo de transformação, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Brenda, eu tenho 30 anos e criei esse canal como um espaço para que possamos compartilhar um pouquinho mais da experiência do dia a dia, principalmente o que eu tenho vivido, que está muito ligado ao crescimento pessoal, espiritual, maternidade, casamento, enfim, tudo isso. Então vamos lá para mais um vídeo? Então, para começar, eu anotei aqui uns pontos que eu considero importantes, tá? Para trazer para vocês. É óbvio que existe muito mais coisas além das que eu irei falar aqui, mas esses aqui que eu irei pontuar, para mim foram os divisores de água. Então vamos lá. Em 2018 eu perdi o meu pai. Meu pai, para quem não me conhece, não conhece a nossa família, ele sempre foi um pai muito presente, sempre foi muito amigo, ele sempre conversou, sempre deu muito conselho. E infelizmente, devido a um problema de saúde que foi se agravando muito rapidamente, ele veio a óbito em agosto de 2018. E aí eu perdi meu chão. Foi muito difícil, eu não soube assim lidar com a perda e fui vivendo, por viver, sabe? Eu já estava casada, eu já tinha a Rafa tava para fazer 3 anos e enfim, eu fui vivendo por viver. E aí o falecimento do meu pai foi assim, a porta para os meus questionamentos, né, em relação a Deus. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei que existe, né, algo além daquilo que os nossos olhos contemplam, mas eu confesso que eu não tinha assim muito interesse em buscar, em me aprofundar. E Deus era algo muito longe, muito distante para mim. E eu orava, achava que o fato de eu ser uma pessoa que não cometia nenhum crime, o Senhor, ele já estava ali comigo e de fato ele está. Mas ele só começa a agir na nossa vida à medida que a gente entrega. Isso foi muito difícil. Na verdade tem sido um processo, mas hoje, olhando lá para 2018, hoje eu consigo ver que eu já amadureci muito mais. E eu cheguei, como eu não soube lidar com a perda, eu fui vivendo por viver. Diversas vezes eu pedia, falava que eu não queria estar mais aqui, que eu não queria mais viver, que não tinha o menor sentido. E o que ainda me dava muita força era a minha filha. Mas eu também, assim, eu sempre, na verdade, vivia a minha vida por viver, sabe? Deixando a vida nos levar, como diz aquela música. Eu era desse naipe. E aí, eu comecei a querer abafar aquela dor, aquelas minhas limitações, porque por eu não conseguir resolver, não conseguir lidar com aquilo ali, então eu meio que queria fugir, sabe, do problema. Mesmo que inconscientemente, eu queria esconder aquilo numa gaveta e não mexer lá, sabe? E aí as coisas foram assim, tomando uma proporção que eu não esperava, sabe? Eu comecei a beber muito, sem limite.
Bebia, queria beber todo final de semana, queria beber sexta, queria beber sábado, queria beber domingo. Era como se o fato de eu beber me anestesiasse para aquilo que eu sentia. Só que, por incrível que pareça, o que parecia ser uma solução, na verdade, era um afundamento. Assim, as coisas foram se tornando uma bola de neve. Por quê? Eu bebia, né, fazia o que não tinha que fazer, falava o que não tinha que falar. E no outro dia, eu acordava assim, que eu não conseguia me olhar no espelho, sabe? E eu ficava, gente, pra que isso? Qual a necessidade disso? E aí, o que eu fazia? Jogava na gaveta de novo. Ah, não, deixa isso lá que eu não quero mexer nisso agora não. E fui postergando. Até numa hora que ficou muito insuportável. Eu comecei assim, a não me aguentar mais. Os meus jeitos, os meus modos, a forma com que eu estava me posicionando, a forma que eu estava vivendo aquilo ali começou a me incomodar demais. Hoje eu vejo que já era o Espírito Santo, sabe? Me incomodando e me despertando. Que através de uma dor, eu acredito que o meu coração ficou mais sensível, mais vulnerável a ele. E aí eu fiquei mais atenta, né? Mesmo sem saber, mesmo sem entender, eu comecei a ficar mais atenta àquilo que dentro de mim estava gritando. E hoje eu entendo que era a voz do Espírito Santo. Porque diversas vezes eu lembro que eu estava na casa de uma amiga e eu estava muito bêbada, eu fui no banheiro. E quando eu me olhei assim no espelho, eu senti eu mesma falando pra mim. Hoje eu entendo que era já a voz do Espírito Santo. Eu me olhei no espelho depois, né, de usar o banheiro, eu me olhei no espelho e eu senti uma voz internamente falando assim, você não precisa disso. Eu não te criei pra isso. Você não nasceu pra isso. E eu abafava, eu não queria ouvir aquilo ali. Era uma luta de vozes na minha mente muito grande. Eu não sabia lidar com aquilo. E veio a pandemia. E com a pandemia, a gente acabou tendo que parar, né? Então a gente evitou de estar... A gente não podia se reunir, não podíamos ficar aglomerados, então eu e minha família, nós fomos para a casa de praia da minha mãe, ficamos lá um bom tempo. Então foi o tempo ali que eu percebi que eu precisava desse isolamento, parar, pensar, questionar, olhar para mim. E foi quando eu decidi que não dava para viver mais daquele jeito. Na verdade foi o início do processo, né? E quando eu retornei da pandemia, a gente ainda naquela questão de aulas online, eu estava assim tão saturada, sabe? Eu estava com tantos sentimentos sem saber lidar comigo mesma, que eu descontava isso nas pessoas mais próximas. E nessa questão das aulas online, eu lembro de uma vez que eu estava sentada na mesa aqui da minha sala, ensinando a Rafa a fazer um dever. E eu totalmente sem maturidade, sabe? Sem sabedoria, explicando ela ali. E, enfim, eu me estressei, eu gritei, eu surtei. Literalmente ali pra mim foi um surto. E eu gritei, eu falei, eu nem lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que eu brigava com ela de uma maneira assim, completamente desnecessária, porque eram gritando e sem cabimento, assim, não tinha o menor sentido. E eu olhei assim, quando eu parei, eu caí em si, eu parei e ela estava, sabe, com os olhinhos me olhando assim, apavorada, com medo. E aí eu ouvi novamente aquela voz internamente falando pra mim:
se você não mudar, você vai fazer com ela a mesma coisa que fizeram com você. E eu fiquei assim, sabe, pensando, aí eu saí de perto, fui respirar e fiquei digerindo aquilo. Eu falei, cara, por que eu tô pensando isso? Não tinha o menor sentido eu me questionar, me confrontar. Até porque eu era o tipo da pessoa que eu tinha meus problemas e eu reproduzia na atitude das pessoas aquilo que estava mal resolvido em mim. E eu não sabia lidar, sabe, com os meus sentimentos. E eu fiquei assim, por que eu tô pensando isso? Por que eu estou me confrontando? Porque eu era dona da razão. Eu não errava, sabe? Eu nunca estava errada, eu não aceitava crítica. Então eu mesma me questionar, aquilo ali pra mim não fez o menor sentido. E eu senti que eu precisava mudar. Eu falei, cara, não tá legal. Eu não posso fazer com ela a mesma coisa que eu vivo hoje. Então eu quero poupá-la, né? De muitas frustrações, enfim. Ah, Brenda, mas o que fizeram com você? Né? Gente, não é nada demais, assim. Eu amo meus pais, mas nós, como pais, a gente tem que entender o nosso papel. E muitas das vezes a gente, quando tem filho, a gente pensa em plano de saúde, a gente pensa em, sei lá, em poder proporcionar aquilo que a gente não teve, sabe? E a gente esquece do principal, que é a alma dos nossos filhos, né? Porque todo ser humano ele é composto de alma, espírito e corpo. Então, muitas das vezes a gente só se preocupa com o corpo, né? Com aquilo, com o desenvolvimento, em relação à escola, essas coisas, mas a alma, que é o que vai ficar para sempre, a gente geralmente negligencia. E ali começava um processo de uma nova vida, graças ao meu Deus. Eu não entendia, hoje eu consigo ter esse discernimento, hoje eu consigo ter esse entendimento. Mas lá atrás era tudo muito confuso, eu não conseguia entender o porquê que eu pensava, o porquê que eu me questionava, porquê que eu estava me confrontando. Eu vivi uma fase de me confrontar as minhas atitudes. E eu lembro de ouvir vozes, vozes não, né? Ouvir a voz, que era a voz do Espírito Santo, e me confrontava o tempo todo. Você tá errada, você tem que mudar, você tem que amadurecer, e você tá agindo da forma errada, você tá vivendo da forma errada, eu não te criei pra isso. Então, até eu discernir que aquilo era o Espírito Santo falando, eu tive assim uma crise existencial, eu posso dizer assim, muito difícil. E aí eu comecei a entender que eu olhava assim em volta e eu não podia falar com ninguém, eu não podia falar com a minha mãe, não podia falar com meu marido, não podia falar com a minha irmã, não tinha ninguém, porque tinham coisas que muitos deles não sabiam. Eu falava, eu preciso colocar isso pra fora, mas eu não queria que as pessoas que estivessem próximas a mim ouvissem para não me julgar, sabe? E eu, como falei, tinha muita dificuldade com crítica, na verdade tem sido um processo. Então eu comecei a orar e eu falava sozinha, né? Eu falava, Senhor, mas poxa, isso tá errado, mas por que isso não flui? Por que eu não saio disso? E nananã. E eu comecei a questionar falando com Deus. E é um momento assim muito difícil, é um momento assim de muita solidão, mas que eu entendo que é necessário. Foi um momento muito difícil, na verdade, pra mim, de eu ter que me confrontar, de eu ter que assumir que eu estava errada, que eu não sabia de tudo, que eu não era perfeita. Foi muito difícil, foi um processo muito doloroso, foi muito choro, muita renúncia. Eu tive que me afastar de certos ambientes, de certas amizades, de certas pessoas, não pelas pessoas em si, mas por mim, para o meu crescimento. Então eu entendia que eu precisava sair daquilo lá e
reconhecer quem eu era de verdade. Por quê? Desde muito cedo eu sempre quis ser aceita nos lugares. E por conta disso eu perdi minha essência. Eu cheguei numa fase que eu olhava assim pra mim e eu falava, quem sou eu? E eu lembro que eu escrevi, que o Espírito Santo pediu para que eu escrevesse no bloco de notas do iPhone, quem é a Brenda? E, gente, eu não conseguia responder quem era eu, o que eu gostava, por mais bobo que seja, né? Tipo, vou me descrever. Eu não conseguia colocar em palavras, porque eu falava, poxa, eu achava que eu gostava disso, mas eu acho que eu fiz porque todo mundo fazia. Então eu comecei a ver, ali o Espírito Santo ele me mostrou que eu perdi a minha essência, sabe? Querendo agradar os outros, querendo me ser aceita em lugares. Então eu mudei, assim, saí, esqueci, não sabia mais quem eu era. Eu perdi literalmente a minha identidade. E assumir isso, assim, foi muito difícil. Hoje eu consigo falar abertamente. Eu confesso que isso lá ainda está em processo de construção, porque eu tenho aprendido quem eu sou, o que eu gosto, porque tem sido um processo, né? Eu acho que o Senhor ele tem me feito voltar para minha essência, para minha verdadeira essência, aquilo que Ele me criou para ser. E eu tinha meio que aquela síndrome da Gabriela, sabe? O meu pastor fala muito sobre essa síndrome, de que eu nasci assim, eu vou viver assim, e as pessoas que lutem, porque eu não tenho que mudar para agradar ninguém. E quando hoje eu faço uma retrospectiva e eu volto, né, para essa fase da minha vida, eu falo, Jesus, que falta de maturidade, que vergonha. Porque, gente, se a gente olha pra gente, a gente acha que a gente já está perfeita, que a gente não precisa mudar, alguma coisa errada tem. Porque, enfim, a vida é isso. Todos os dias a gente precisa melhorar em algo. Então, se você acha que você está perfeito, tem alguma coisa errada. Ora a Deus, pede para Ele abrir a sua mente. E aí começou todo esse processo de uma nova descoberta, né? Então foram dias de muito choro, de muita entrega, de orar muito, de muita solitude, eu e Deus, eu e Jesus, diversas vezes aqui na minha sala, e eu me ajoelhava e ficava horas e horas no chão chorando e falando e confessando. E eu confesso que assim foi libertador, sabe? Eu falava assim, Deus, eu lembro de uma oração que eu fiz assim, Deus, as pessoas falam que nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor habitar, mas eu já te entreguei, mas eu achava que eu tinha entregue, eu não tinha entregue nada. E aí ele foi me mostrando, olha, você não me entregou, você tem que falar. Porque quando a gente fala, é como se, no meu caso, o falar era difícil, o colocar para fora era difícil. Então o fato de eu falar demonstrava para ele que eu assumia aquele meu erro, e aí mediante a essa atitude de eu reconhecer o que eu precisava mudar, que eu era podre, que eu era suja. E eu percebo que quando eu fiz essa oração, passei a fazer essa oração, eu comecei a ver mudança em determinadas áreas da minha vida. E eu lembro de deitar no chão do meu quarto e ficar numa posição fetal e chorar, de soluçar, de não ter força pra falar, pra conseguir respirar. Era muito choro, gente, olha, foi um processo muito difícil. Mas ali eu abri mão de tudo. Eu falei, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou nananã e blá blá blá, eu fiz isso, tá errado, eu não quero mais viver isso.
eu não sei por que eu fiz isso, eu lembro, eu tenho vergonha, eu não quero mais viver desse jeito, eu sei que o Senhor tem algo diferente, eu sei que eu posso viver a plenitude, eu não posso viver do jeito que eu tô vivendo. E aí eu comecei a ver que as coisas de fato foram se encaixando. Não rapidamente, né, gente? É todo um processo. E aí ele vai te pedindo uma coisa, vai te pedindo para entregar outra. E aí você vai amadurecendo. Eu confesso, assim, que eu corri muito atrás. Eu fiquei com uma sede muito grande. Até hoje claro que tem os momentos que eu tô mais frias, tem momentos que eu tô mais quente. Mas eu sempre busco, assim, um conhecimento em tentar ver, lendo livro, seja através de livro, seja através de podcast aqui no YouTube, cara, é uma excelente ferramenta para você crescer. Tem muito conteúdo bom, só que a gente tem que ter o discernimento, né, do que você vai se alimentar, porque da mesma forma que tem muita coisa boa, tem muita coisa que estraga a nossa mente, sabe? A nossa forma de pensar, a gente acha que é a gente que tem aquela atitude e muitas das vezes não, porque a gente consome tanto um tipo de assunto, a gente passa a acreditar que aquilo ali pertence a gente. E aí é onde a gente perde a nossa identidade. Então, o que eu consigo fazer esse filtro é ter o Espírito Santo e conhecer a palavra dele, porque a verdade só existe uma. Que é a palavra de Deus. Então, quando eu entendi isso, tudo que eu aprendo, eu sempre tento levar para essa visão, para essa ótica, sabe? Poxa, isso tá de acordo com os princípios bíblicos? E assim, você pode ver qualquer pessoa que viva, né, uma plenitude, seja feliz, tenha um casamento abençoado, tenha uma maternidade saudável, ou tenha uma vida de crescimento espiritual, pessoal. Todas elas exercem fundamentos, virtudes que são bíblicos. Todos eles estão na Bíblia. Então eu comecei a linkar, sabe? Comecei a perceber que todas as coisas precisam ser para a honra e glória de Deus. Seja a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a maternidade, casamento, amizade, projetos, isso aqui é para glorificar o nome dele, para que as pessoas entendam que é possível, sabe? Desde que a gente se disponha, porque eu falo se dispor é de entregar mesmo tudo, é de você tirar uma máscara diante de Deus, porque durante muito tempo eu achava que eu tinha Deus e eu percebi que eu não tinha. Sabe, o fato de eu não cometer crimes ou pecados gravíssimos, que eu julgava gravíssimos, não significava que eu estava certa, correta diante de Deus. Porque a Bíblia ela vai falar, na verdade, Jesus, ele fala numa passagem que aquele que quiser seguir ele tem que negar-se a si mesmo. Então, o negar-se a si mesmo é a porta para que o Espírito Santo, Deus, ele possa mudar de fato a nossa vida. Então, eu entendia que eu precisava sair da frente para que ele fizesse se cumprir tudo aquilo que ele me criou para ser. E aí eu comecei a entender, sabe, algumas coisas que aconteceram comigo quando eu era pequena. À medida com que eu me entregava, o Senhor ele ia trazendo assim a minha memória, o porquê que eu agia, mesmo que inconscientemente, em algumas coisas. Então ele foi trabalhando em todas as áreas, foi trabalhando no meu casamento, foi trabalhando na minha maternidade, vida pessoal, a minha questão do trabalho, que foi algo que ele me fez, ele me pediu tudo isso, né? Ele me pediu o trabalho. Quando decidi, eu estava trabalhando lá em Copacabana e estava vivendo, posso dizer assim, o auge da minha carreira profissional, porque eu passei a atender pessoas famosas, querendo ou não, eu tinha um bom salário, era um salão no centro de Copacabana, era assim,
Eu estava vendo aquilo que eu sempre pedia, né? Que eu sempre desejei, almejei. E quando eu cheguei lá, eu vi que aquilo era tão vazio, sabe? Que nada daquilo ali fazia sentido se eu não tivesse Jesus no meu coração e na minha vida. E eu cheguei lá e vivendo tudo aquilo, eu falei assim, cara, tá tudo errado. Tem alguma coisa errada, eu ainda não consigo me sentir feliz, preenchida, não, é como se algo estivesse faltando. E de fato tinha, né? Que era a entrega, né? De reconhecer Deus e permitir que Ele agisse na minha vida. E eu acredito que todo ser humano, ele vive isso, sabe? E é um vazio que só vai ser preenchido com a presença do Senhor. Mas é claro que cada um, eu acredito muito na questão do tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E tem um Reels até que eu gravei lá no meu Instagram, que ele fala muito sobre isso. Eu estava trabalhando lá em Copacabana e eu estava questionando ele o porquê que eu estava vivendo aquilo e eu não estava feliz. E ele falou que ele teve que me permitir ir para lá, para que eu despertasse, para que eu visse com os meus próprios olhos que aquilo ali não importava. Então eu lembro dele falar assim claramente: minha filha, eu permiti que vocês viessem, que você visse com seus próprios olhos, porque cada filho eu trato de uma forma diferente. E você é a filha que se eu só falasse, você não iria obedecer. Então você tinha que vir, ver com seus próprios olhos para você contemplar que ainda assim não era o seu lugar. Não foi para isso que eu te chamei. E aí eu entreguei tudo. Porque eu tinha um espaço, mesmo trabalhando em Copacabana, eu ainda tinha um espaço aqui em casa, que eu atendia, que eu fazia cabelo, enfim. E o Senhor me pediu tudo. Porque Ele queria que meu foco estivesse em eu ter tempo para mim, ter tempo para minha família, ter tempo para o meu marido, ter tempo para minha filha. E eu comecei a perceber que o Senhor, Ele nos fez para servir, sabe? Então Ele começou a falar que todas as pessoas que estão ao nosso redor são para que nós possamos servi-las. E é muito complicado falar isso hoje, porque a gente vive uma fase, né? A gente tem vivido numa sociedade muito egoísta, muito individualista, que é só eu, são os meus prazeres, os meus desejos, é a minha vontade que importa. E, enfim, foi e tem sido um processo. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a viver, né, essa nova fase, aquilo que o Senhor tinha reservado para mim. Não é fácil, não tem sido fácil, não deixei de chorar, não deixei de questionar, de ter N questionamentos, mas uma coisa eu tenho a certeza, eu não tenho a mínima pretensão de voltar para lá. É claro que eu não sou perfeita, eu estou numa construção, tem muita coisa ainda que eu sei que eu preciso ser mudada, tem muita coisa ainda que eu preciso entregar para Deus e que eu ainda não consegui entregar 100%, mas eu tenho aprendido a contemplar o ordinário, sabe? As pequenas conquistas. Às vezes a gente fixa tanto os nossos olhos, sabe, naquele objetivo, não, eu quero chegar naquela estatura, naquele objetivo, que a gente esquece de contemplar as mínimas conquistas. E, gente, desculpa até se eu chorar, porque é difícil ainda falar sobre determinadas coisas, mas tem sido um processo. Então, quando eu entendi, né, que o Senhor, Ele me deu direcionamentos, que eu precisava compartilhar isso, eu falei: Senhor, não tô boa ainda para isso, não. Ainda falta muita coisa, eu ainda tenho que mudar muito a minha maneira de agir, de me portar, de falar, de me comunicar, de às vezes falar demais, de às vezes me expor demais. Mas eu tenho aprendido algo com a minha pastora, que a exposição, quando a gente se expõe, a gente mostra para o outro as nossas fraquezas, nossas limitações, a gente acaba que fortalece o próximo, sabe? E como eu falei
lá no Instagram, às vezes a gente quer chegar naquilo que a gente admira. E quando a gente olha para quem a gente é, para aquilo que a gente quer chegar, parece ser assim, uma realidade muito distante. E parece que a gente nunca vai chegar naquele lugar, sabe? E aí, o compartilhar dessa jornada, eu acho que faz mais sentido. E eu não estava falando, eu não compartilhava muito. E toda vez que eu compartilhava com algumas pessoas específicas, a pessoa, cara, eu vivo isso. Meu Deus, você... Porque a gente acha que só a gente vive determinadas coisas, que só a gente tem pensamentos ruins, só a gente, sabe, tem inveja, fica com raiva do outro, questiona, pô Deus, mas por que aquela pessoa e não eu sou tão correta, faço tudo tão certo? E aí você vê que, opa, peraí, só o fato de você falar que você tá se achando, né? E aí você percebe que você precisa mudar. Caramba, é isso. Quando eu comecei a olhar para as coisas com essa visão, né, que eu acredito que é a visão do Espírito Santo, que à medida que a gente vai entregando, que a gente vai orando e que a gente vai buscando, parece que as escamas, assim, sabe, dos nossos olhos vão caindo e você fala, meu Deus, é isso, caraca, como que eu nunca parei, nunca pensei, nunca reparei. Então, nesse processo, eu tive que me aproximar, assim, criar novas amizades, criar novos vínculos que me fizessem, que me forjassem. E muitas das vezes, um exemplo, se eu chegasse num certo ambiente e eu falasse, ai, porque meu marido não faz isso, e blá blá blá, e nananã, eu não era confrontada, era como se aquilo que eu reclamasse era validado pelas pessoas, sabe? Ah, é verdade, porque não é assim, você tá certa, e blá blá blá, e não é assim. A gente tem que tentar olhar com uma nova visão, com uma nova perspectiva. Peraí, será que é isso mesmo? Porque quando a gente tem um problema, seja no casamento, ou seja na maternidade, ou seja até com um amigo de trabalho, ou mãe, pai, nós geralmente apontamos muita falha e o defeito do outro e a gente não olha pra gente. Então, o Espírito Santo ele começou a me fazer enxergar, olha pra você, antes de você cobrar, seja de quem for, olha primeiro pra você. O que você pode fazer para mudar a reação daquela pessoa referente a isso que você reclama? Então foi quando eu percebi que para que o outro fosse a mudança que eu queria, eu precisava mudar. Que à medida com que eu mudasse a minha forma de receber uma informação, a minha forma de receber uma crítica, a minha forma de conversar, de expor o que eu sentia, o outro, mediante a minha nova atitude, ele ia mudar. Poxa, ela já não tá mais reclamona, ela já tá fazendo diferente, ela já não tá reclamando por bobeira, sabe? E eu cheguei numa fase que todo mundo me incomodava. Eu tinha problema com a minha sogra, tinha problema com todo mundo, com a minha cunhada, com a minha mãe, com a minha irmã, com todo mundo. Com a amizade, com meu marido, com a Rafaela. E eu falei assim, pô, peraí, será que tá todo mundo errado, assim? Será que não sou eu que tô errada e eu preciso mudar a forma que eu recebo as informações? Gente, eu era insuportável. Insuportável. E eu tô crescendo, ainda não melhorei 100% não, mas eu era insuportável. Ninguém podia falar nada que me contrariasse, que eu tinha um ego, uma soberba tão grande que diariamente eu tenho que morrer pra essa carne, porque, gente, foram 27 anos vivendo dessa forma. Então não é uma coisa que a gente entrega pra Deus e aquilo vai, não passe de mágica, vai fugir. Porque o Senhor, ele não trabalha dessa forma.
Como que o Senhor, ele age na nossa vida? Se você pede paciência, ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Então, se você pedir para ele sabedoria e discernimento, ele não vai te dar no instalar de dedos. Ele vai te dar a oportunidade de você aprender, de você conhecer, ele vai fazer o que é o impossível. O possível só depende da gente. Então, eu parei de me questionar determinadas coisas e comecei a olhar pra mim, pra dentro de mim. Opa, peraí, isso tá errado, isso tá errado. Senhor, tá errado isso aqui também tá errado. E tá errado, tá tudo errado. Vambora, vamos limpar, vamos crescer, o que é certo, vamos pra Bíblia, vamos assistir pregação, vamos confrontar, ok, tá, então eu sou uma pessoa que eu me considerava uma pessoa difícil de lidar. Aí eu vou viver pra sempre assim? Gente, isso não faz o menor sentido, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. E à medida que eu fui mudando, as pessoas foram mudando, o meu relacionamento com as pessoas foram mudando, e principalmente o meu casamento, assim. Eu posso compartilhar, posso dar uma pequena introdução de como hoje a gente vive a plenitude, assim. Tem muitas coisas ainda que precisam ser tratadas, muitas coisas que ainda precisam ser forjadas, mas eu digo que hoje eu vivo uma nova fase da minha vida, não só no casamento, mas na maternidade, em todas as áreas. Só que você percebe que algumas áreas você flui mais rápido, então tem outras que são mais difíceis, de fato. Então, assim, algo que foi e tem sido muito importante nessa nova jornada são amizades que me aproximem de Deus e que me forjem, né? Que me discipulem, que me confronte, que te faça ser melhor. Isso é muito importante. A questão da mudança interior também, de você olhar pra si e você falar, cara, tá, ok, mas eu posso mudar, eu posso ser mais flexível na minha forma de falar, eu posso tentar ser mais paciente, eu posso respirar antes de responder, eu posso pensar antes de falar. Então, tem sido assim um processo, tá? Eu comecei esse processo, eu tinha 27 anos de idade, tem 3 anos que eu tô nessa jornada, e assim, eu vejo que quando eu olho lá pra trás, eu vejo que eu mudei muita coisa. Mas assim, eu vejo aonde eu ainda quero chegar, sabe? Então eu falo que ainda existe uma estrada muito, muito comprida, muito distante, existe muita coisa. Todo esse processo eu pude contemplar o cuidado de Deus, sabe? Quando eu olho lá pra trás e o Senhor, Ele traz tudo à nossa memória, é impressionante. De algumas coisas que eu questiono, poxa Senhor, mas por quê? E aí vem uma memória que eu já nem lembrava mais que existia, de algo que foi falado, sem a pessoa saber o peso, né? Então hoje eu olho para minha filha, eu penso antes de falar palavras, eu sempre procuro liberar palavras de bênção, palavras que vão edificar a vida dela, porque palavras são sentenças. A gente precisa vigiar muito, né? Ter muita atenção com aquilo que sai da nossa boca, porque antes de sair já nos contaminou. Então, se você falar vida, você trazer existência de coisas boas, ser positiva, obviamente você vai atrair esse tipo de coisas boas, sabe? Então, você pode reparar, quem vive reclamando da vida tá sempre errado. Se a pessoa vive reclamando, que não tem dinheiro, que não tem isso, é uma pessoa que não sai daquele quadro. Agora, uma pessoa que às vezes não tem nada disso e, sabe, tá sempre alegre, feliz, parece que o mundo conspira a favor. E a pessoa que reclama, né, em contrapartida, que murmura o tempo todo, é como se o mundo conspirasse contra ela. Então eu acredito muito nisso e tenho tentado, é claro que não eu só consigo falar coisas boas, eu não murmurei nunca mais. Mentira, gente, murmuro, reclamo,
Mas a diferença é que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente fala que a gente não consegue pecar mais em paz. Então, quando eu solto uma palavra ou eu falo algo que eu vou ferir, que eu sei que eu magoo alguém, na hora vem um arrependimento assim da minha alma, sabe? Olha, você errou, você vai pedir perdão, você tem que pedir perdão, entrega isso pra mim, porque você não pode ficar. Porque às vezes é uma coisa boba, sabe? Ah, não vou falar porque a gente não quer dar o braço a torcer. Eu era tipo de pessoa que não queria dar o braço a torcer. Só que aquilo ali chegou uma hora que me sufocou. O fato de eu não falar o que eu não penso, o que eu penso, claro, com muito respeito a outra pessoa, porque também eu não posso, só porque eu penso assim, a minha verdade é, não, mas com amor, né, sempre com amor, sabendo falar, sabendo o nosso lugar, né, a gente também tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, porque não é porque é minha mãe, não é porque é minha irmã, não é porque é minha amiga, eu tenho o direito de falar o que eu penso, não é assim, né, a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento também de respeitar o espaço do outro, mesmo quando ele nos dá liberdade pra saber de coisas da intimidade. Isso não nos dá o direito de ferir a outra pessoa. Aonde eu estou, né, nesse momento, em 2023, que esse vídeo vai ficar aí salvo, então é até legal depois eu dar uma... poder vir aqui e contemplar as minhas mudanças. E para onde eu vou. Então, assim, hoje eu percebo que eu amadureci em muitas áreas da minha vida. Como eu gravo, quando eu sento para gravar ou para decidir um conteúdo que eu vou trazer para cá, são várias coisas, né, que a gente precisa fazer, e eu gosto de deixar tudo assim bem bonitinho, bem padronizado. E aí eu fui ver umas fotos minhas do antes, para fazer uma comparação, né, de como eu saí disso para isso. E eu sentada ali, agora na parte da manhã, eu chorei em ver quem eu era. Assim, é uma coisa que eu não tenho orgulho, eu compartilho para que seja uma motivação, sabe? Para quem me conheceu lá atrás, olhe para quem eu sou hoje e fala, cara, se ela conseguiu, se ela tá mudando o jeito dela de pensar, de se posicionar, de se vestir, eu posso também. Então, assim, para Deus nada é impossível, basta a gente entregar realmente e se mostrar disposto. Ter um coração disposto para aquilo que Ele quer fazer através de nós. Deus não depende de mim e nem de você para nada. Mas eu não sei, é o mistério dele, né? Que Ele decidiu fazer dessa forma. Ele nos criou para sermos seres relacionais, para nos relacionarmos com Ele em primeiro lugar e com o próximo. Através do meu relacionamento com Ele, eu vou conseguir me relacionar bem com as outras pessoas. Então, enquanto o meu relacionamento com Ele não estiver bom, tudo também não vai se encaixar, não vai fluir. No meu caso, eu cheguei num lugar onde nada fluía. O meu casamento não fluía, a minha maternidade não fluía, a minha vida pessoal, espiritual, profissional, nada fluía. Eu cheguei nesse lugar. Mas tem pessoas que às vezes tem um coração que é muito uma coisa, mas não conquista aquilo. Porque tudo da nossa vida ela precisa ser para honra e glória de Deus. É para glorificar o nome dele. Então, se a gente consegue, se ele nos cede aquilo ali, não colocando ele em primeiro lugar, a gente nunca vai chegar nesse lugar de entrega, de submissão à vontade de Deus. E é isso, gente. Ele nos fez para sermos assim. E por mais que muitas pessoas falem, né? Eu vejo aqui às vezes alguns cortes, algumas coisas, alguns comentários. E as pessoas falam, nossa, que relacionamento abusivo, sabe? É tudo para ele. Gente, porque ele é o criador do universo. E ele que nos criou. Se hoje eu tenho vida, se eu consigo acordar, se eu respiro, se eu consigo trabalhar, se eu levanto da cama, é por causa dele. Não é por causa de mim, não é pelo meu mérito. Óbvio que a gente tem, a gente corre atrás, a gente vai atrás, quem estiver sentado esperando as coisas cair do céu, não vai acontecer.
Mas se o Senhor não te der saúde e vida, você já não consegue nada. Então, o seu eu sempre tem que vir em segundo lugar. Primeiro o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor, e aí as outras coisas. Em Mateus vai falar sobre isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E isso é muito real. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi sobre isso, foi sobre a minha conversão, né, até aqui, para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Vou pedir para aqueles que gostarem do conteúdo, gostar do vídeo, se inscrever no canal, ative as notificações e comentem aí, deixem seus comentários para que eu saiba se tá sendo legal, se vocês estão gostando dessa troca. E deixem sugestões de coisas que vocês querem que eu fale, se eu não entrei com muita profundidade, né, em determinados assuntos. Eu meio que destrinchei, né, todos os assuntos hoje aqui, mas depois eu posso falar sobre cada um deles. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado.